Atenção ao toque de 5 audiovisuais. Audiovisual. 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 Visual Science. Terror! Aventura! Drama! Comédia! E suspense erótico. Estranho planeta dos seres audiovisuais. Pois é, a Ana vai continuar com isso, até que vocês percebam a importância do som no audiovisual. Afinal, ao longo desta série falamos muito sobre as imagens, a verdade das imagens, a realidade das imagens, a violência das imagens. Mas a nossa série é sobre o audiovisual, e ficou faltando aprofundar mais no áudio nessa história toda. Por isso, vamos dedicar um episódio inteiro ao som, pessoas que trabalham diretamente com o som, pessoas que fazem imagens voltadas para o som e até pessoas que curtem tirar um som. O áudio sozinho sempre existiu e serviu ao homem como uma forma de expressão. E para além da fala e dos cantos primitivos, o áudio deu frutos como a música. E a música, por sua vez, deu frutos como Jimi Hendrix e o Kennedy. Mas a gente vai pular a história da música porque não temos tempo para isso nesse programa. Principalmente pro Kennedy. Sim, vamos falar um pouco sobre o rádio. O rádio é um objeto interessantíssimo para o nosso programa, pois ele consegue criar sons e imagens sem precisar das imagens. Como, por exemplo, numa radionovela. Quem é? Olá, querida. Abra a porta. Olá, querido. Chegou cedo. Como foi o trabalho? E agora vamos ver o que acontece por trás desse som. Mas quem é este no seu armário? Não é esse, é esta. Oi, prazer, Andressa. Bizarro. Vamos esquecer um pouco o rádio e ir para o cinema. No começo do cinema, os filmes eram mudos. Toda a narrativa se construía através de imagens e, no máximo, através de cartelas explicativas. Muitas exibições já eram feitas com acompanhamentos musicais ao vivo. Mas, além disso, já havia algumas experiências de unir o som diretamente à imagem, como essa experiência de William Dixon, de 1894. Ok, tente esquecer essa imagem estranha e focar no fato de que houve uma tentativa de unir os sons às imagens. No geral, sempre houve uma insatisfação com a falta de som nos filmes. Mas a coisa mudou mesmo de figura, quando foi possível sincronizar a imagem ao som em boa qualidade e exibir filmes com diálogos, efeitos sonoros e música. E foi um grande choque para o cinema mudo. Muitos cineastas e críticos da época ficaram revoltados com a ideia. Um dos mais ávidos combatentes foi o diretor francês René Clair. Parece que a discussão rolou mais ou menos assim.
Mas com o tempo, o som foi devidamente adotado no mundo inteiro, e mesmo René Clair logo percebeu que ele apenas intensificaria a sensação de realismo que as imagens do filme já passavam. E se antes o trem dos irmãos Lumière passava em alta velocidade e assustava plateias inteiras, agora ele também deveria fazer tchutchu. No audiovisual, é tão importante o que está dentro da tela quanto o que está fora dela. É claro que o que está fora a gente não pode ver, mas a gente pode escutar. O trabalho de ambientação sonora, ou sound design, serve para abrir esses espaços que só existem através dos sons. A gente conversou com 2 sonoplastas, a Miriam Biderman e o Ricardo Reis, que fizeram muitos sons dos filmes que você já viu. Assim, o que a gente faz aqui, basicamente, é sonoplastia mesmo, assim. É muito parecido com o que era feito com rádio. Você vai criar sons para contar uma história. Nós somos artesãos do som. O que a gente faz é fantasiar a realidade, para soar realista. O trabalho de som é muito bom quando você acaba não escutando ele. Você está assistindo o filme... Ele é invisível. Você não percebe que tudo aquilo que você está escutando é artificial. Para uma explosão, por exemplo, a gente vai usar muito mais sons do que um som só de uma explosão. A gente vai mexer muito nesse som para ele parecer exatamente o que ele deveria ser e que ele não é. Muitas produções não tem muito dinheiro. Então vai ter uma super batida de carro, mas tem uma explosão gigantesca. A imagem não tá lá, porque não tinha produção, a grana. Mas o som vai fazer isso funcionar. O visual é tudo que você está vendo, não tem nada subliminar. No áudio, sim, você pode trabalhar muitas outras camadas de entendimento, de falas, que não estão necessariamente na tela, mas são... Que vão contar outras histórias, não necessariamente aquela que está em primeiríssimo plano. Normalmente, quando um piloto diz que não ganhou a corrida porque o carro estava mal regulado, ou o jogador diz que jogou mal porque o gramado era ruim, a gente não acredita. Mas quando um sonoplasta diz que o som do filme estava ruim por causa da sala de cinema, a gente deve acreditar. Então agora, vamos a outro ponto técnico importante quando se fala de som, o sistema de som. Esse é o sistema mono, o som que sai de um só lugar comprimido. Quando apareceu, o som costumava não ter muito mais além de diálogos, música e efeitos, e nunca todos ao mesmo tempo. Depois veio o som estéreo, o som dividido em 2 caixas, esquerda e direita. Depois os filmes ficaram complicados tecnicamente e cheios de efeitos especiais explosivos. Daí se colocou uma caixa no centro, 2 dos lados, 2 nos fundos, e um subwoofer no centro para dar um grau. O nome dado foi 5.1, ou Surround Sound. Depois vieram todas as tentativas de cinemas sonoros, como o 6.1, o 2.4, o 6.9, o 4.20 e alguns outros que não deram certo, principalmente por causa dos trocadilhos. Agora que temos um sistema de som de ponta, podemos falar sobre a música no cinema, com o nosso próximo entrevistado, Tony Berkmans. O termo trilha sonora vem do inglês soundtrack, que essencialmente, tecnicamente, quer dizer todos os elementos sonoros de um filme. Que ela inclui, além da música, os efeitos e os diálogos, principalmente. Mas é lógico que, como já virou um hábito, a gente costuma realmente chamar trilha sonora, você já entende que é a trilha sonora musical de um filme, né? Bom, basicamente a diferença entre fazer música, simplesmente música absoluta, né, e a música de um filme, é que o músico que trabalha dentro de um filme, ele se torna uma espécie de dramaturgo musical, vamos dizer assim. Ele tem que ter essa sensibilidade de contar histórias através da música. O que ela está querendo dizer, como é que ela emociona o espectador. E, além disso, ele tem que saber, tecnicamente, lidar com os times do filme. Um desafio muito grande, assim, para o músico que não está habituado. A música tem um poder muito forte, ela pode realmente alterar a interpretação de um filme, né? Tirando o áudio no filme, você não se emociona necessariamente ao ver uma determinada cena. Ao passo que, tirando aquela cena e ouvindo só o áudio, você pode se emocionar. Mas isso, eu acredito que não esteja necessariamente ligado àquela cena. Está ligado, sim, ao efeito que a música tem na nossa percepção mesmo, né?
Porque assim, por que que eu choro com uma determinada música e você não tá nem aí? Cada pessoa recebe essa informação musical de um jeito diferente. Esse mistério é que é fascinante. E aí é que os compositores gostam de brincar. E logo de cara, nós pensamos em tantas trilhas importantes que marcaram a nossa vida. A trilha sonora de nossas vidas. Shhh, quieta, Ana. Apenas escute. Trilhas como ET, o extraterrestre. 3 homens em conflito. Amarcord, de Fellini. E tem vários outros. Por aqui, uma bem marcante foi Central do Brasil. Ai, nossa, essa pega pesado. E a Fernanda Montenegro? O próximo entrevistado é quem compôs a trilha do Central do Brasil, além de Cidade de Deus e O Senhor das Armas. Gente, alguém tem um lenço? Ai, obrigada. Com vocês, o autor dessa trilha tão triste, Antônio Pinto. Quando a música está atrelada à imagem, a força da informação é tão grande. E eu acho que existem várias maneiras interessantes de fazer isso. Uma das maneiras é aquela coisa literal, você contar exatamente o que está acontecendo. E um outro jeito que eu acho bem interessante é quando você vai e contrapõe exatamente. Tudo é contraposto. Por exemplo, uma cena que está uma cidade, você está com muito som da cidade, e aí some a cidade. Fica só o cara e a música, por exemplo. É muito mais fácil fazer uma puta trilha para um filme medíocre do que fazer uma puta trilha para um filme bom. Fazer uma trilha para um filme bom é muito mais difícil. Porque um filme ruim, você faz uma trilha bonita, bacana, legal, você vai lá ver o filme e fala, pô, o filme é uma merda, pô, mas essa trilha é interessante, né? Maravilha. Quando eu estava fazendo o Central do Brasil, quando acabou o filme, tem aquela cena final lá, clássica, que emocionou tantas pessoas no Brasil e no mundo, que ela indo embora no ônibus, escrevendo a carta. Quando acendeu a luz, estava eu e o Joaquim, os dois, chorando. Aquele filme ali, se você botasse uma música no final ou não, todo mundo ia chorar, entendeu? A música fez os caras chorar 10 vezes mais do que eu e o Joaquim. Mas ela já tá, a emoção já tá ali, assim. Josué, faz muito tempo que eu não mando uma carta para alguém. Agora eu tô mandando essa carta para você. Para mim é mais importante você ter um estilo seu, uma coisa muito pessoal, coisa que você gosta e imprimir ali, do que uma busca por uma novidade. Não existe novidade, mas quando eu fico muito emocionado e feliz com uma coisa que eu fiz, eu acho muito bonita, geralmente isso acontece com outras pessoas também. E não acontece com todo mundo. Vai acontecer com 20 mil pessoas, com 5 pessoas, perfeito. Você fez uma coisa que você imprimiu ali alguma coisa e que alguma outra pessoa viu e foi tocada por aquilo. Se você conseguir fazer isso hoje, para mim já é incrível. Agora, renovação, o que é renovação? Você botar uma roupa anos 80 com uma banda que toca eletro rock e um cara pelado com um cachorro, um poodle pendurado no saco, beleza. Não é moderníssimo isso? É uma puta inovação, bicho. Eu não vou pendurar o poodle no meu saco. Ai! Ai! Bem, essa já é a música de encerramento de bloco, que quer dizer que nós já voltamos. Infelizmente, a música não é tão elaborada, ao ponto de dizer que no próximo bloco nós falamos sobre o audiovisual feito para a música e ainda entrevistamos Michel Gondry. Calma, as palavras não estão pelo avesso. É o Futura que volta a fita. Estamos de volta no estranho planeta dos seres audiovisuais.
Hoje, mais especificamente, no estranho planeta do áudio no visual. No bloco passado, a gente falou bastante sobre a música feita em função das imagens. Mas também existem as imagens que são feitas em função da música. Essa imagem não foi feita em cima da hora. A decupagem ou a escolha dos planos foi pensada de acordo com a música. Isso acontece no audiovisual há um bom tempo. Com o advento do cinema sonoro, um gênero cinematográfico que ganhou destaque em todo o mundo foi o musical. Filmes como Noviça Rebelde, Mary Poppins, Cantando na Chuva, Chicago, My Fair Lady e muitos outros embalaram gerações inteiras de pessoas felizes a cantar alegremente. Uma coisa muito particular nesse gênero é o momento em que de repente a narrativa começa a ser cantada. E cantada. É como se tudo fosse parte de um grande musical. E tudo que é falado parece uma música. Como se tudo fosse parte de um grande belo plano. Como o Bob Fosse dirigindo um musical americano. No estranho planeta dos seres audiovisuais. É um programa batuta bem bacana. A apresentadora chama Ana. Sim, me chamo Ana. E a criação geral é do Cal. Um programa audiovisual sobre o audiovisual. Mas aqui ninguém gosta de musical. Ok, acabou essa palhaçada. Muito bem. Existe outra forma de audiovisual onde a música comanda as imagens. É o videoclipe. Se você não tem paciência para 90 minutos de musical, talvez o videoclipe seja um pouco mais a sua cara, pois ele tem cerca de 3 minutos. E vamos tentar fazer um videoclipe com uma banda improvisada para esse episódio, Viana and the Papas. E para fazer o clipe, promover a banda e ficar maneiro, existe uma série de recursos que podem ser usados, como luz strobe, gelo seco, chicotinho rápido, ventilador no cabelo, enfoque, desfoque, tela dividida, frisadas da imagem, loiras de motocicleta. Tá bom, esse a gente usa de arquivo. Sensacional! Merecia até entrar num programinha de clipes top 10. E aí, galera, a gente tá começando mais um no Estranho Planeta Hits. Agora a gente vai ver uma entrevista mega da hora com o cara que mais fez videoclipes no Brasil. São mais de 100 videoclipes, incluindo A Pit, CPM 22, Engenheiros do Havaí, Palamansa, Raimundos, Freixá... Calma, o TP não quebrou. Muitos artistas nacionais já fizeram clipe com Maurício S. Então ele deve saber como se faz o tal do videoclipe. Tal Inicial, Forfã, Videobaldi, Marcelo D2... O primeiro clipe que eu dirigi foi em 1994. Os orçamentos já eram baratos, sempre foram. E uma parte do clipe quem pagou foi a 1900 Pizzaria, que me pagou em permuta de pizza. Eu tinha que fazer o merchandising de pizzaria no clipe. Acho que de 94 até hoje mudou muita coisa. As gravadoras que já tinham um budget muito baixo, piorou muito essa situação. Então, hoje em dia não tem verba para videoclipe. É engraçado que hoje em dia quem mais faz videoclipe são as bandas independentes. Pela questão das câmeras digitais estarem cada vez mais acessíveis a todos, aos computadores poderem editar de uma forma mais acessível para todo mundo. Eu acho que o clipe tem muito disso, dele poder traduzir um pouco do que é o artista, do que essa banda significa, do que ela quer passar, né? do que tem a ver com ela, até o que essa letra, o que esse disco, o que essa canção tem a dizer. E até a sonoridade da música mesmo, o que tem essa sonoridade, o que tem esse ritmo, o que tem essa batida, e a imagem sempre traduzia isso. Cachorros assassino, gás lacrimogênio, quem mata mais Adão ganha medalha de prêmio. O Maurício Essa dirigiu o videoclipe mais famoso dos Racionais MCs, Diário de um Detento. Um vídeo que serve menos para promover o artista e mais para endossar a mensagem da música. Dessa maneira, muitos videoclipes já causaram polêmicas e sofreram censura, da mesma forma que um longa-metragem. O clipe Stress, do Justice, foi o primeiro videoclipe a parar em Cannes pela discussão que levantou. No Brasil, o rapper MV Bill foi censurado com seu clipe Soldado do Morro. Geralmente, o clipe é para dar uma puxada na música. Funciona muito bem, na maioria das vezes. Às vezes uma música que não chama a atenção dentro de um álbum, por ela ganhar um clipe legal,
ela dá uma levantada, cara. Ela chama atenção e pode até virar um hit. Mas no caso do Soldado do Morro foi justamente o contrário. Era uma música que as pessoas já conheciam, já tinha uma identificação. E eu achei que o clipe iria me ajudar a contar melhor aquela história, mas já era uma música conhecida. E justamente o videoclipe ajudou a comunicar melhor, a visualizar melhor, mas também me rendeu também uma incompreensão, uma acusação, né, cara? Com ódio na veia, soldado do morro. Feio, espetou com uma cara de mal. A sociedade me criou, mas o marginal. O clipe tem o potencial da comunicação através das imagens também. Ele ajuda a visualizar o que a música às vezes não consegue alcançar. Acho que foi um casamento muito bom. Não que a música sozinha não vá ter o sentimento, claro que sim. Mas é que com o vídeo é um casamento quase que perfeito. É como uma cena de cinema sem a trilha, né? Bom, e agora a gente vai para mais uma entrevista com Michel Gondry, o francês que dirigiu alguns dos videoclipes mais impressionantes que já foram feitos. Bom, nos videoclipes, se você quiser uma história, você tem que ouvir o som, pois o som é música. E ele conta uma história, e você tem que encontrar maneiras de expressar a história. Não, essa dublagem tá tosca. Coloca uma legenda aí, vai. And there is an interesting parallel as well between the pop music and the movie, the storytelling. You know, there is a verse, there is a chorus, there is a bridge, and you could compare to first act, second act, and third act, and there is a climax, and then a resolution at the end. Pop music, it's a sort of a short version of big stories because they have similarities into their shape. All the videos I've done from the first time I directed were always telling a story. And what is to say that a story has to be told with words and not images? I mean, there's nothing to tell you that. Like a silent movie is not as good as a talkie. Like when a movie became talkies in the late 20s, they totally regress. They went back in stage and become like theater again. And if you look at the movies, the art from Chaplin and Buster Keaton, it was much higher art form than when after when it became talkie. Essa é a nossa música de final de bloco de novo. Daqui a pouco a gente vai falar com o artista visual Wagner Morales. Enquanto a gente espera, mais um número musical. Para entender um povo completamente, Una sola imagen. Artista visual Wagner Morales. Enquanto a gente espera, mais um número musical. para entender um povo completamente, Una sola imagen puede contar toda una época. é preciso conhecer suas formas de expressão. Las culturas precolombinas habitan el mismo continente, pero son muy diferentes entre sí. Não perca esse passeio pelas artes visuais da América Latina em 13 episódios. Espaço América apresenta Cores Latinas, Militância Artística, domingo, 3h30 da tarde. Weenie weenie, bo weenie weenie, bo bo weenie weenie, bo weenie weenie. Cá estamos de volta no terceiro bloco no Estranho Planeta dos Seres Audiovisuais. A gente já falou como o áudio funciona no audiovisual, mas faltou falar como ele não funciona. Isso é, como ele causa estranhamento e às vezes não encaixa com as imagens. Chegou a hora da experimentação do som. A viagem no som. Calma, não é desse tipo de piração no som que queremos falar, e sim da real experimentação no som. Afinal, existe tanto estranhamento para se causar com o áudio quanto com o visual, como, por exemplo, trocar o som das coisas. Sites de vídeo, sites de vídeo, sites de vídeo, sites de vídeo. Mas a gente experimentou tudo isso em cima da hora e não ficou muito bom.
Já o Wagner Morales é um artista audiovisual que trabalha tanto a experimentação nas imagens quanto nos sons. Numa câmera fotográfica, você pode tirar foto, você pode fazer vídeo, você pode gravar som. Quase ninguém grava som. Mas quando você pega uma fita cassete, antiga, com a sua voz, quando você tinha 4 anos de idade, 5 anos de idade, você ouve aquilo causa um impacto até emocional na pessoa, muito maior talvez do que ver uma foto sua, entendeu? A gente pode gravar som assim, de maneira portátil muito antes de poder gravar imagem, assim, e pouco trabalho com arte se fez com isso, né? Eu sempre falo, o mundo audiovisual é muito mais visual do que áudio, assim, o áudio é muito menos gasto, no sentido de ser muito menos usado do que a imagem, né? E nesse sentido, eu acho que é o que ainda pega as pessoas quando vão ver algum filme que é mais experimental, onde o som tem um trabalho diferente, não está ali sempre a reboque junto com a imagem, é quando o som ele se mostra, né? Ele se faz mais presente, né? É engraçado porque quando a gente acha que por exemplo, um filme onde o som sai do sincronismo, ou então a música aumenta demais, ou então a trilha sonora cobre a fala das pessoas, fala, putz, cara, errou, né? Você nunca pensa que é tão intencional quanto um close. Muito bem. Acho que no nosso pouco tempo é o que valeu falar sobre o som no audiovisual. Mas se o áudio era injustiçado, o que dizer então do olfato, do tato, do paladar, os outros sentidos que não ganharam suas próprias mídias? O audiovisual ainda não explorou esses caminhos? Será que um dia vamos ter incorporado outros sentidos ao audiovisual? Como olfato audiovisual? Ou tato-olfato audiovisual? Bem, quando esse dia chegar, faremos um programa sobre isso. Se ainda estivermos vivos. Bah!